Começando essa quarta-feira, 20 de maio, ao vivo, direto do meu Cafofo aqui em Laranjeiras, enfrentando a pandemia, enfrentando o pandemônio político, econômico, ético. Estamos aqui buscando forças juntos para o enfrentamento de tudo que vem por aí. E que a gente seja digno de toda a proteção, de toda a luz, de todo o amparo, de toda a ambiência espiritual favorável, para a gente sempre se lembrar que não importa em que circunstância desfavorável nós nos sintamos, não importa em que circunstâncias hostis que castigam a nossa fé, a nossa coragem, Deus está no comando. E nós estamos aqui nesse exercício evolutivo de compreender os desígnios do alto e de que maneira a gente pode se postar com sabedoria, com conhecimento, com alguma destreza nessa existência, no nosso tempo, no nosso país, no lugar onde nós estamos, né? Então vamos começar com ele sempre. Carlos Torres Pastorino, a página aberta para o início dos trabalhos do Papo das 9 de hoje. A página não, eu sempre confundo. É a mensagem 134, aberta ao acaso, antes da transmissão. Não creia que encontrará a perfeição naqueles que o rodeiam. A sublimidade é difícil. Portanto, se encontrar falhas naqueles que você admira, não se decepcione. Dê a eles mais carinho e apoio para que possam reparar as oportunidades perdidas. Não despreze a quem erra. Procure erguê-lo, exaltando aquelas qualidades que todos têm dentro de si, de modo que ele possa vencer e subir. É uma mensagem importante em tempos de extremismo e radicalidade. A perfeição não é desse mundo, nenhum de nós é perfeito. Nós somos uma coleção de limitações, imperfeições, ambulantes. Entretanto, a gente precisa reconhecer, especialmente no período da quarentena, quando temos famílias ou grupos de pessoas que convivem por mais tempo do que estavam acostumadas e habituadas antes da pandemia, é natural que haja aqui e ali algum acirramento nos ânimos, alguma irritabilidade que floresce. Não por acaso algumas estatísticas apontam o recrudescimento dos dados sobre violência doméstica, o maior número de pedidos de divórcio, separação. Porque nós, não sendo perfeitos, as nossas imperfeições também ficam mais visíveis e evidentes. E nem sempre o outro, seja o outro quem for, está ali num momento confortável para acolher e fazer o que Pastorino sugere. Dar mais carinho e apoio, estimular para que possam reparar as oportunidades perdidas, procurar erguer a pessoa, exaltar as qualidades que ela possui. Então, não é fácil, mas é importante a gente lembrar de tudo de bom que as pessoas próximas, as pessoas à nossa volta, né? A quem eventualmente magoamos, a quem eventualmente distratamos, reagimos de uma maneira destemperada, que a gente sempre tem esse cuidado, a gente sempre repete aqui como um mantra, um objetivo nobre que é o do autocontrole, né? Quer dizer, a gente sabe quando não está num dia legal, quando a gente está prestes a falar o que não deve. Então, autogestão vai por aí. A gente evitar atritos desnecessários, a gente evitar desgastes que são evitáveis. Porque a vida já é repleta de tribulações, é da existência, faz parte. Em tempos de quarentena, não tem graça nenhuma
a invigilância, não nos favorece essa imperícia ao lidar com as nossas fraquezas e imperfeições. Agora, quando isso acontece, é muito bonito quando o outro nos percebe num momento ruim. Ele não nos julga pela nossa fraqueza naquele instante, né? Então, não guardar mágoa ou ressentimento é algo extremamente importante. Se não somos perfeitos e se as imperfeições ocorrem dia sim, outro também, em diferentes circunstâncias, importa que a gente não estigmatize, não se fixe no lado menos evoluído, menos resolvido do outro. Que a gente procure se lembrar, pisou na bola, mas já me ajudou tanto. Não foi legal comigo, mas eu sou tão grato a essa pessoa. Me magoou, eu estou sentindo mágoa, mas quantas vezes essa pessoa me deu a mão, quantas vezes ela foi fundamental para eu seguir em frente. Então é aquela história de tentar enxergar a metade cheia do copo. Quando a gente faz esse exercício, o primeiro beneficiado somos nós. Somos nós. Eu sei que não é fácil, mas em tempos de quarentena é absolutamente importante que a gente faça esse exercício prudencial, assim, a precaução. Eu estou num dia meio da pá virada, então vou tomar muito cuidado no que eu vou falar, no gesto, no olhar. Ou então eu vou avisar as pessoas que estão próximas de mim, dizer: oi pessoal, bom dia, olha, só para dizer para vocês, hoje eu não estou muito legal não. Hoje não estou muito, não dormi muito bem. Hoje eu estou meio assim, meio assado. Então é como se fosse, não um salvo-conduto. Isso não te dá direito de fazer o que você quiser, óbvio. Mas isso pode ser entendido como um gesto de amor, de cuidado. Olha, eu estou aqui, vai melhorar, mas nesse exato momento não tá legal. Entendeu? Tudo que eu estou falando se aplica a mim. Não estou em condição de dizer para os outros o que os outros devem fazer em relação aos capítulos do Pastorino. Tudo aquilo que alguém na área da comunicação, com a predisposição de compartilhar algum conhecimento que não é dele, foi adquirido, foi assimilado pelo que ele lê, pelo que ele vivenciou, se aplica primeiramente a nós. E isso no meio espírita eu tenho dito, é muito importante. Oradores espíritas não podem ser idolatrados. Palestrantes espíritas não podem ser mitificados. Porque eles são os primeiros necessitados dos estudos e das palavras que compartilham com terceiros. Da mesma forma, é errado, é um equívoco, a idolatria em relação a médiums. Mas é um médium fantástico. Mas é um ser humano, falível, imperfeito. E em boa parte dos casos, a mediunidade, ela é acoplada, porque a mediunidade, dependendo do nível de sensibilidade mediúnica, para o gênero de sensibilidade mediúnica, você precisa ter, portanto, uma acoplagem no corpo físico, algum ajuste que permita essa sensibilização mediúnica. Então, em boa parte dos casos, a mediunidade é uma oportunidade evolutiva solicitada pelo espírito errante, todos nós somos imperfeitos e errantes, para acelerar processo evolutivo, para servir. Mediunidade é enxada. Mediunidade é ferramenta de trabalho. Não é auréola de santo, é enxada. Então, no movimento espírita, muitos confrades, como a gente gosta de chamar, têm uma tendência à idolatria, que não tem a menor razão de ser. Não é justo que isso aconteça. Quem estuda a doutrina não é dado, ou não deveria ser dado, a mistificações, superstições, idolatrias fora de lugar. Do contrário, a gente não pode falar que o espiritismo é fé raciocinada. Não há razão aí. Não há razão. Bom, sugestão de leitura, eu já vou fazer aqui uma sugestão encadeada com a live que terá lugar a partir das 10 da manhã,
com o teólogo, professor, filósofo, pensador, intelectual, ambientalista, Leonardo Boff. Há um livro do professor Leonardo, eu procurei, mas não achei aqui, chamado A Águia e a Galinha. É um livro espetacular, porque explica o que seria o modo águia de ser e o que seria o modo galinha de ser. É muito claro o texto, é muito inspirado, é muito interessante para a gente se posicionar nos momentos da vida em que a gente age como águia ou como galinha. É uma forma muito inspirada numa fábula, na imagem totêmica, digamos assim, de uma águia, de uma galinha, para a gente se projetar ali e ver como a vida nos apresenta situações em que claramente, e o livro deixa isso muito evidente, ou estamos respondendo como uma águia, ou estamos respondendo como uma galinha. E isso é muito interessante, muito bonito. Leonardo Boff tem uma vasta bibliografia e que quem se permite essa imersão nesse modo com que Leonardo consegue traduzir leituras da espiritualidade, da ciência ecológica, do pensamento filosófico, é muito rico, é muito vasto, é muito vasto. A Águia e a Galinha é a recomendação de leitura para hoje, tá? Dica de doação? Só ontem, eu fico até meio acabrunhado de dizer isso. Tomara que nenhum colega meu da televisão esteja vendo essa live. Porque só ontem eu soube que a emissora onde eu trabalho, a TV Globo, disponibiliza uma listagem interminável. Eu nem consegui chegar até o final. Porque as páginas vão vindo, aí você tem que clicar mais. Aí vem página, mais. Uma listagem gigantesca de organizações, projetos, campanhas que você acessa na página Para Quem Doar. Se você colocar Para Quem Doar, se for a página disponibilizada pela TV Globo, você vai acessar, mas é uma listagem interminável de organizações e projetos que estão precisando de ajuda nos mais variados campos e frentes. Eu fiquei até feliz de ver que alguns projetos que eu sugeri aqui estão lá. Projetos ligados a favelas, comunidades de baixa renda, projetos ligados a mães que estão diaristas ou empregadas domésticas, estão sem trabalho e precisam de ajuda, organizaram uma corrente, uma campanha de arrecadação. Tem de tudo. Então facilita a vida de quem está procurando, porque às vezes a pessoa tem vontade de doar, mas fala, para quem? De que jeito? Por isso que eu me propus aqui uma vez por dia, todo o Papo das 9, trazer alguma dica. Mas para quem doar é uma boa dica. Confiram. Depois, se quiser, me dá um retorno. O que vocês acharam? Ok? Só ontem eu me deparei. Eu estava no elevador da emissora, aí tem lá uma tela, e apareceu na tela que fica dando informações internas. Aí mostrou lá para quem doar. Eu falei, opa, vou me apropriar disso e vou compartilhar no Papo das 9. Meus amigos, fazer aqui um resumo das notícias antes de passar para as perguntas. Bom, vamos lá. O noticiário hoje está um pouco pesado e eu vou tentar ser breve aqui, mas são informações importantes. O Brasil ontem bateu um recorde de registros oficiais de óbitos pela Covid-19. E no dia de ontem, nenhum outro país do mundo registrou oficialmente tantos óbitos quanto o Brasil. 1.179 óbitos. Ah, André, então todas essas pessoas desencarnaram na véspera e foi tabulado então no intervalo de 24 horas? Sabemos que não. Essas estatísticas, na verdade, agregam as testagens que começaram a ser feitas
por mais laboratórios. O Brasil é um dos países que menos realiza testagem, razão pela qual ontem veio no acumulado os óbitos em 24 horas e a confirmação pela Covid-19 de óbitos que ocorreram dias ou semanas atrás. Aí tem que fazer um rastreamento, porque são dados consolidados do Brasil inteiro. De qualquer maneira, oficialmente, ontem, 1.179 óbitos. E o que isso significa? O jornal Folha de São Paulo, hoje na capa, traz uma ilustração que compara o que houve no anúncio do Ministério da Saúde ontem, o número, 1.179 óbitos em um dia oficialmente registrados pela Covid-19, significa que esse número em si mesmo supera todos os dados consolidados por diferentes gêneros de mortalidade de 2018, porque 2019, ao que parece, não estão ainda suficientemente maduros. O sistema DataSUS do Ministério da Saúde leva um certo tempo, porque dá trabalho, tabular óbitos do Brasil inteiro pelas mais diversas causas. Então, a base de comparação é 2018. Então, em relação a 2018, óbitos num único dia, o que houve ontem pela Covid-19 supera óbitos por doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias e as causas externas de óbito, como acidentes de trânsito, homicídios. É um número importante. Aí alguém vai dizer, mas André, você mesmo disse que esse número não expressa a realidade de um dia. A gente poderia fazer a contraposição e dizer, por outro lado, o Brasil tem um número gigantesco de subnotificações. Subnotificações. Razão pela qual, eu já mencionei aqui o estudo feito pela USP Ribeirão Preto, respaldado pela Fiocruz, não é pouca coisa, afirmando que o Brasil hoje já seria o epicentro da pandemia no mundo, superando os Estados Unidos em número de contagiados e em óbitos. Então vejam, não é uma gripezinha. Não tem ainda remédio ou vacina. Não alcançamos ainda o topo, o pico da doença. Em dados gerais do Brasil inteiro. Em alguns lugares, os principais centros urbanos, não. São Paulo, não. Rio de Janeiro, não. Recife, a grande Recife, não. Fortaleza, Manaus. Temos problemas. Qual é a solução no momento? Fique em casa. Não sirva de hospedeiro para a propagação do coronavírus, até que se descubra o remédio ou a vacina. Proteja-se. Bom, o outro dado, o caso que eu gostaria de comentar, e tentarei fazê-lo rápido, porque é muito doloroso, e o Papo das 9 está aqui para a gente fazer uma conexão com informações que nos elevem, nos coloquem para cima. Mas eu não posso me furtar a comentar a barbaridade que aconteceu com a família do João Pedro, de 14 anos, morador do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Uma operação policial que teve lugar segunda-feira nessa comunidade, a missão da Polícia Federal e da Polícia Civil do Rio, a CORE, que é uma polícia especializada, era realizar 2 mandados de busca e apreensão. O Complexo do Salgueiro é dominada, como tantas outras comunidades do Rio, por bandidos, traficantes. Entretanto, nada justifica a ação arbitrária, truculenta, desastrada e criminosa de uma polícia que supõe-se profissional, remunerada por nós, armada por nós, treinada, usando carros, helicópteros, recursos sofisticados de inteligência, invade a casa de uma família onde estava um grupo de adolescentes no videogame. Usa granadas, metralha a casa por dentro. A parede está crivada de balas. E mata esse rapaz. Mata o João Pedro, de 14 anos. Leva o corpo dele num helicóptero.
A família fica desesperada e quer saber onde levaram o João Pedro, o meu filho. Esse helicóptero foi para o heliponto do Rio de Janeiro, na Lagoa. Os policiais atabalhoados não sabiam o que fazer com o corpo. Esperavam uma ambulância que não chegou, decidiram voltar para São Gonçalo, mas para levar para o IML de São Gonçalo. 17 horas depois, a família que foi, durante todo esse tempo, batendo de porta em porta, ligando para o hospital, ligando para a polícia, ligando para o IML, descobre o corpo do João Pedro, 14 anos, na geladeira do IML, morto. E aí nós temos, meus amigos, uma situação que nos constrange enormemente, porque jamais se viu algo parecido em nenhum bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. A polícia do Rio não respeita os direitos dos cidadãos. Se ele é branco, mora na Zona Sul, jamais terá a casa invadida, metralhada, com uso de granada, jamais haverá nada parecido com o que se viu em São Gonçalo, no complexo do Salgueiro. Jamais se verá. A Polícia Civil, horas depois, reconheceu. Esse menino não tem rigorosamente, nem ele nem sua família, qualquer ligação, zero ligação, com qualquer ato criminoso de qualquer ordem. Eu continuo aguardando o governador Wilson Witzel vir a público e dizer algo mais do que disse ontem, de se sentir penalizado, pedir desculpas e que vai abrir inquérito. O governador tem que vir a público garantir o quê? Não permitiremos que a nossa polícia, ele fala pela Polícia Civil, eu queria ouvir isso também da Superintendência da Polícia Federal, que está enrolada com várias outras coisas, vários outros problemas. Não permitiremos que nenhuma família de cidadãos do estado do Rio de Janeiro, que é a jurisdição dessa operação, passe por algo parecido daqui para frente. Não permitirei que meus policiais façam nada parecido com o que vimos hoje. Ele não disse isso. E esse governador ficou marcado por, ao se eleger, dizer que bastava uma pessoa qualquer portar um fuzil para dar um tiro na cabecinha. Esse governador participou de uma operação da polícia de helicóptero que metralhou o alto de um morro, onde havia uma barraquinha, na suposição de que ali era esconderijo de traficante. Ali era um lugar que fiéis de uma igreja evangélica costumavam fazer peregrinação e reza. Poderia ter matado outro inocente. Eu não quero me alongar, eu poderia ficar muito tempo mostrando assim a minha indignação. Eu não sou pobre, preto e da periferia. Eu sou branco, tecnicamente, pelos padrões do IBGE, sou rico. No Brasil, você ser considerado classe A, você tem que ganhar mais de R$6.000 por mês. Algo por aí. O Brasil é uma desigualdade horrorosa. E quando invadem a residência de uma pessoa, sem comprovar, sem o cuidado de saber por que você invade, joga granada, metralha e mata, para depois descobrir, não era para ter feito isso, João Pedro não voltará mais. Essa família deve ter passado uma madrugada terrível, com o coração estilhaçado, o peito oprimido, e, hipoteticamente, se alguém de São Gonçalo, conhecedor aí do João Pedro, da família do João Pedro, por favor, envia as nossas melhores vibrações às pessoas que puderem hoje reservar um tempo para orar, para rezar por João Pedro e sua família. Muito triste essa história, que revela uma injustiça. Revela uma injustiça que não é a primeira criança que morre no Rio de Janeiro por uma ação policial truculenta. Não é a primeira. Que seja a última. A Ruth diz, André, meu marido trabalha em uma loja de material de construção considerada serviço essencial. Ontem o patrão avisou que um dos funcionários foi infectado e outro está aguardando a confirmação do exame. Mas coagiu a equipe a não dizer nada, supondo que perderia o emprego caso a informação vazasse. Porque, segundo ele, a loja não pode fechar mesmo que outros funcionários sejam infectados. O que posso fazer? Bom, é uma situação delicada, para mim é fácil te dizer o que fazer, eu não estou na tua pele.
Agora, me parece que o certo é denunciar, já que você me perguntou. O certo é denunciar. Você pode denunciar ao sindicato que responde pelos direitos dos funcionários que trabalham no varejo. Informe-se qual é o sindicato, faça a denúncia, diga qual é o endereço, dê as informações. Deixe claro que é uma denúncia anônima. O Ministério Público existe para isso, funciona em regime de plantão, faça a denúncia, guarde o número do protocolo, deixe claro que é anônima a denúncia e faça chegar essa informação. Polícia, eu já não sei se seria a melhor forma de fazer esse movimento. Ok? Gisele Araújo. Bom dia, André. O que podemos entender por inteligência ecológica? Como poderíamos usar essa inteligência para o bem após a pandemia? Bom, vamos lá. Eu não conheço propriamente a expressão inteligência ecológica. Agora, eu suponho que quem use a expressão inteligência ecológica está se reportando ao software inteligente da natureza. Por exemplo, na natureza não existe lixo. Não tem lixo na natureza. O que a gente vai chamar de lixo, que seriam restos de árvores ou plantas, frutos que caem e apodrecem, ou despojos de animais que morrem, a natureza se encarrega de metabolizar e transformar toda essa matéria orgânica em algo que retroalimente a vida, em que eleve a fertilidade do solo, que permita o aparecimento de outras criaturas. Há um ciclo ecológico, que a gente vai chamar de inteligente, porque ele é autossustentável. A natureza não precisa do ser humano para a máquina funcionar, para a roda girar. Né? Nós precisamos da natureza. Ela não precisa de nós. E ela, portanto, tem mecanismos, fenômenos, que permitem um equilíbrio ecológico. É uma expressão que eu conheço. O equilíbrio ecológico significa, é um sistema resiliente. A gente já falou de resiliência aqui. Resiliência não significa estar imune a abalos. Significa, onde há abalo, há também a capacidade de se recompor, de se reconfigurar. E isso é inteligente. Então, aprender com a natureza significa aquilo que eu já falei que está sendo colocado em prática em Amsterdã, na Holanda. Ou seja, a Holanda pós-pandemia, começando por Amsterdã, segue as recomendações de um livro chamado Economia Donut, que nós já falamos aqui, de uma economista da Universidade de Oxford, que sugere que o modelo econômico ideal é aquele que reconhece um teto ecológico. A gente não vai explorar indefinidamente a natureza. Existe uma capacidade de suporte. E eu vou respeitar os limites da natureza e na base de baixo eu preciso priorizar os alicerces sociais, erradicando miséria e reduzindo pobreza. Aqui, entre o teto ecológico e a base social, resolve-se um modelo inteligente de desenvolvimento inspirado, talvez, na natureza. Ok? Isso dá papo. Ó, essa tua pergunta enseja uma palestra. O Cosme Nogueira de Jacundá, Pará. Jacundá, Pará. Tenho muitos amigos em Belém. Em Altamira também. Jacundá, você é o primeiro. Cosme. O Cosme alude a piada feita pelo presidente ontem, no dia que batemos o recorde de 1.179 óbitos pela Covid-19 num único dia. O presidente disse numa live que fez com um jornalista, um comunicador, que a direita usa cloroquina e a esquerda usa tubaína. E ri. É autoexplicativo, eu não quero comentar. Cada um que tire suas conclusões. Eu tirei as minhas. Eu já disse aqui que eu acho que o presidente está descolado da realidade. Isso pode ser uma manifestação patológica ou não, mas está descolado da realidade.
É só o que eu tenho para dizer, tá, Cosme? A Silvia Kepper também pede que eu fale sobre essa piada, eu já comentei, tá, Silvia? É isso. Não quero dar nutriente para uma repercussão de algo que não é a primeira, não é a segunda, não é a 10ª vez que a gente vê manifestações, eu diria, e vou ser muito elegante, manifestações impensadas do presidente. A Margot Oliveira me pergunta se é possível que eu fale sobre o caso Marielle Franco, se existe um movimento de federalização no caso. Tudo indica que o fato desse caso não ter sido resolvido ainda é porque ele alcança pessoas poderosas. Porque quando a polícia quer, ela resolve. A polícia brasileira, de uma forma geral, com todos os seus problemas, limitações e pecadilhos, nós temos ótimos policiais e temos ferramentas de investigação fantásticas. Então, se você me pergunta, o que vai acontecer com a investigação? Não sei. Temos um rebuliço, nesse exato momento, uma investigação importante da Procuradoria-Geral da República. O STF também está ligado nisso aí. Por que o presidente da República tanto deseja a superintendência da Polícia Federal do Rio? E há questões envolvendo milicianos e o gabinete do ex-deputado estadual, atual senador Flávio Bolsonaro. Então tem um rolo. As milícias, elas estão infiltradas na Câmara dos Vereadores do Rio, na Assembleia Legislativa do Rio, Poder Judiciário do Rio e no governo federal. Temos conexões no passado. Isso é público e notório. Quem trabalhou em gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, condecorações feitas pelo então deputado Flávio Bolsonaro a notórios milicianos, a defesa das milícias feita pelo ex-deputado federal Jair Bolsonaro. Defesa das milícias. Então, não tenho muito o que comentar, porque eu não tenho competência para dizer como essa investigação terá lugar daqui para frente. Eu não tenho conhecimento. E nesse momento é difícil dizer o que vai acontecer, porque as organizações policiais estão sendo investigadas pelos pares. Tatiana Odalisca, Arapiraca, Alagoas. André, o que falo para meus amigos que perderam seus pais para a Covid-19? Já são 3 aqui perto de mim. Olha, Tatiane, desculpa. Eu fico um pouco desconfortável. Assim, o que eu posso falar para quem perdeu? Eu não conheço essas pessoas. Eu sou da área da comunicação. Qual é o cuidado que a gente deve ter na abordagem com o outro? Se você quiser consolar alguém, em primeiro lugar, eu preciso pedir muita licença para entrar no espaço aéreo do outro e manifestar qualquer ato de solidariedade, compaixão, apoio. Eu não sei se as pessoas que perderam seus entes queridos acreditam em algum Deus, tem alguma religião. Eu não sei qual é a percepção delas a respeito do fenômeno da morte. Como é que eu vou dizer algo que faça diferença? Percebe? Eu estou sendo muito honesto com você. Cada caso é um caso, cada abordagem ela tem uma singularidade. A gente não pode universalizar a abordagem, porque as pessoas não são as mesmas, elas não são iguais. A dor de cada um é a dor de cada um. E eu, no meio de uma conversa virtual com tanta gente, nesse momento, ter a pretensão de dizer algo que faça diferença, eu acho o seguinte, você tem que... Eu vou falar para você, não vou falar com eles, vou falar o que eu recomendo para você. Seja sincera, demonstre seu sentimento de forma verdadeira e genuína.
Se você está sentida, se você quer, de fato, hipotecar apoio, amor, afeto, demonstre para outra pessoa que este é o seu sentimento. Porque a gente se comunica também sem falar. A gente se comunica com os olhos, a gente se comunica com as expressões faciais, a gente se comunica pelo tom de voz. Então, quando você tem sinceridade de propósito, quando o teu coração está tocado pela dor do outro, faça chegar o outro a energia amorosa e acolhedora. O resto é o que vier de dentro de você, do teu coração. Não se aprisione a uma fórmula. André, o que eu falo? Falo o que você achar que deve, se você acha que deve falar alguma coisa. Às vezes um abraço diz tudo. Ah, mas eu não posso abraçar, é verdade. Você pode chegar perto da pessoa e fazer o gesto, ó. Estou orando por vocês. Se precisar, me liga. Bom, o César dá bom dia. César, bom dia. O que você acha da política de controle da natalidade como solução para a crise demográfica no Brasil, que gera esses entraves todos no desenvolvimento econômico e social? Bom, César, eu respeito a sua opinião, mas eu divirjo amorosamente dela. Não me agrada a ideia de controle da natalidade. Me agrada a ideia de planejamento familiar. Não é a mesma coisa. O Brasil já teve organizações religiosas americanas promovendo ligamento de trompa em nordestinas pobres que iam dar à luz no hospital e saíam de lá estéreis. Pesquise isso. Isso é crime. Organizações religiosas, movidas pela mesma intenção que você, ao que parece na pergunta, sugere. O problema não é o número de habitantes. O problema é a qualidade do número. Pesquise os relatórios da Organização das Nações Unidas, que prevêem que a população do planeta deverá se estabilizar em 2050 com aproximadamente 10 bilhões de pessoas. Por que deixaria de crescer? Basicamente pela educação das mulheres. Mulheres educadas escolhem quem elas querem por perto. Se elas querem ter marido ou se elas querem ser mães solteiras. Se querem ter filho, em que momento elas querem ter filho, quantos filhos, mães educadas. Quanto maior o nível de educação e instrução, mais consciência essa mulher tem do que lhe convém. Porque os homens não são confiáveis. O homem seduz, fecunda, aí a mulher engravida. Isso é estatística. Boa parte dos homens, desaparece, some. A mulher é que vai engravidar, vai ter a gestação, vai ter o filho, vai ter que se virar. Então temos aqui, isso é fato, mulheres educadas têm menos filhos ou não têm filhos. Que elas escolhem. Elas escolhem. Uma outra questão importante. Não é o número, é a qualidade do número. Pesquise, meu amigo César, os relatórios do World Watch Institute, com sede em Washington. E não é só o World Watch que fala isso. Se nós tivermos, hoje a população é mais de 7,4 bilhões de pessoas, algo por aí, no planeta. Aí alguém vai dizer, é muita gente. Pois bem, se tivéssemos uma população de aproximadamente 1 bilhão apenas 1 bilhão, aí você, César, vai dizer, aí tá bom, aí tá legal. 1 bilhão dá pro gasto. Não necessariamente, é o que eu estou falando da qualidade do número. Porque se 1 bilhão de pessoas tiverem os hábitos de consumo da classe média americana, o dano ambiental causado por 1 bilhão de pessoas que repliquem a cultura consumista da classe média americana, gerará o mesmo dano ambiental que vemos hoje com 7,4 bi. Não é o número. É claro que o número gera algum impacto, mas não é o impacto mais importante. A gente pode ter 10 bilhões de pessoas no planeta.
que, se promoverem o consumo consciente, se não se deslumbrarem com os valores da sociedade de consumo, não se deslumbrarem com a acumulação de bens e posses, trocando de roupa como se não houvesse amanhã, closet abarrotado, eu quero carro todo ano, eu quero trocar smartphone todo ano. Eu tenho uma sapataria doméstica que dava para equipar uma centopeia inteira. É isso que a gente tem que combater, não é ligar trompa. Não é vasectomia. Controle da natalidade. É planejamento familiar, educar famílias, promover métodos contraceptivos, facilitar o acesso dos métodos contraceptivos em famílias de baixa renda ou sem instrução. Hashtag outra coisa. Mas veja, ninguém aqui... É uma conversa. Você me perguntou, eu respondi. Ninguém é dono da verdade, tá? Ninguém é dono da verdade. A gente está debatendo. Obrigado pela pergunta. Espero ter compartilhado a minha opinião com dados, tá? Quer dizer, a gente tem essa convicção. Raquel diz assim, André, vivo na Inglaterra. Pô, podia dizer aonde na Inglaterra, Raquel? Eu vivo com uma prima com problemas mentais não tratados. E você não diz quais são os problemas mentais. Existem brigas todos os dias, evito até ver e falar com ela. Quando falo que não estou legal, provoca até explodir. O que fazer? Bom, vamos lá. Você não me deu muitas pistas. Agora, uma pessoa que tenha qualquer patologia de ordem mental precisa estar assistida por algum especialista. Eventualmente fazendo uso de medicação. E quem é familiar, quem está junto, não é para estar junto só fisicamente. Então você, nesse momento, não me parece que seja obra do acaso, está com a sua irmã, prima, está com uma prima junto. Você está sendo convidada pelo destino a superar-se, a buscar rotas de convergência com uma realidade que lhe é hostil. Você vai ter que buscar saídas que não seja vibrar na mesma frequência do destempero e do desequilíbrio. Senão daqui a pouco quem engrossa a lista de patologias de ordem mental é você. Então, preserve sua sanidade, eventualmente até com ajuda. Você pode buscar apoio psicológico aí na Inglaterra, eventualmente gratuito. Por smartphone, por iPad, por computador, laptop. Você pode buscar forças. Você pode buscar forças do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual. Você precisa se municiar de uma robustez que lhe preserve, sem que você estigmatize uma pessoa que, como você mesma disse, é portadora de patologias de ordem mental. O que significa isso? Que ela não está fazendo o que faz porque queira. Ela tem problemas e ela precisa de ajuda especializada. Todo mundo que está junto aí precisa de orientação técnica, da ciência médica, apoio psicológico, porque não dá para pensar só no tratamento de um indivíduo que tem uma patologia de ordem mental. Eu já falei que na minha família, quando eu era pequeno, tinha uma pessoa portadora de depressão. Isso, gente, década de 70, 80 já se tinha um conhecimento que não mudou, de que o cuidado que se deve ter no amparo e no tratamento de uma pessoa acometida de depressão extrapola a pessoa e alcança familiares e amigos. Todos precisam saber o que falar, como agir, de que jeito eu devo lidar no dia a dia. Só não cobre sanidade de quem tem uma patologia de ordem mental, porque isso não se resolve por decreto ou mágica. Há um processo de tratamento. Em boa parte dos casos não há cura, há tratamento, a pessoa melhora, mas não tem uma cura absoluta. É assim. Aí você pergunta isso para um espírita, ele vai dizer, o acaso não existe. O acaso não existe. Valorize a oportunidade de lidar com uma prima que compartilha o mesmo espaço que você, que é portadora de patologia de ordem mental,
e que exige de você um movimento de aprendizagem sobre qual a maneira mais saudável e eficiente de você se administrar no meio dessa situação e de administrar a relação com a sua prima. É por aí que eu acho que a coisa funciona. Realidade roubada. André, adorei a conversa sobre depressão e pergunto: se uma pessoa que teve depressão, tem crise às vezes, unida à ansiedade, pode se transformar em síndrome do pânico? Olha, eu sugiro que você pergunte isso a um especialista. Até onde eu sei, depressão e ansiedade, não raro existem pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade e a depressão ocorre concomitantemente em momentos distintos. O pânico tem outros fatores que podem predispor a pessoa a ter um ataque de pânico. Em princípio, eu vou deixar isso como possibilidade, a resposta seria sim. Agora, veja, por que você está fazendo essa pergunta? Será que você já está, talvez movida pela ansiedade? Especulando com a possibilidade disso ficar ainda pior? Talvez não tem pergunta certa, cada um pergunta o que quiser, mas talvez uma minha sugestão de formular a pergunta em outros termos. Se uma pessoa que teve depressão tem crise às vezes unida à ansiedade, em vez de perguntar, pode se transformar em síndrome do pânico, você pode dizer assim: que cuidados uma pessoa com essas características precisa tomar para manter-se saudável, equilibrada e serena? Não fica projetando coisa pior. Ontem tivemos uma pergunta de uma pessoa que reportou a ansiedade de uma senhora de idade que tinha um rim apenas, ela já é idosa e está no grupo de risco. Um rim apenas, ela preocupadíssima em pegar a Covid e o rim colapsar. Eu falei, gente, por que a gente faz isso com a gente? O que leva a gente a se colocar sempre num cenário futuro que a gente não sabe qual será, invariavelmente mais difícil ou hostil? Né? Vamos trabalhar hoje, desde já. Você pode trabalhar a saúde agora. Se você, por exemplo, tiver a disposição de melhorar a sua vibração e a sua frequência com a prática, por exemplo, ou da meditação. Ah, mas eu tenho dificuldade. Faça uma prece. E procure, de alguma forma, perceber os benefícios tanto da meditação quanto a prece, para citar apenas 2 recursos ao nosso alcance, na mudança da pressão arterial, na mudança da frequência cardíaca. O sistema imunológico responde imediatamente quando a gente vibra na frequência mais adequada para o nosso bem-estar. Promova o seu bem-estar. Batalhe todo santo dia para que você não perca a boa sintonia. Ajuste a sua frequência o tempo inteiro. Se municie de todos os recursos possíveis para não abdicar do sagrado direito de você, apesar de tudo, ser feliz, na medida do possível. E ser feliz significa estar em paz, significa alimentar sempre um sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão é muito benfazejo, é muito saudável. Repare quando você lembra de todas as pessoas que lhe ajudaram a chegar até aqui. Manifeste oralmente gratidão, cite o nome delas, vibre gratidão, vibre gratidão. Vibrar gratidão significa imediatamente, você não precisa contar até 10, você se sente melhor. Você se sente em paz. Quite com a sua consciência. Não é milagre, é ciência.
Nós temos esse poder, nós temos a chave da saúde e da doença. Qual porta você quer abrir com a chave? Você quer abrir a porta da saúde? Ou você quer abrir a porta da doença? Livre-arbítrio, escolha pessoal intransferível. Eu quero saúde. Todo dia eu pego a minha chave e abro a porta da saúde, da sanidade, da temperança, da serenidade, do apaziguamento íntimo. Não é para a gente ficar sintonizado com o mundo lá fora que está assim, está assado. Você não tem o controle do mundo, mas você tem a prerrogativa de tentar controlar-se. Faça bom uso disso. Ivana de Belo Horizonte. André, li em um livro a frase: é angustiante viver. O que você pensa sobre isso? Tem um filme, na verdade eu ia falar remake, um filme de ficção científica da década de 60 que foi lançado anos atrás novamente com Keanu Reeves estrelando um personagem alienígena. Se não me engano, o nome do filme é Guerra dos Mundos, se eu não me engano. E o Keanu Reeves, na verdade, ele é um alienígena que vai tomar a forma humana e vai comunicar à nossa espécie que desperdiçamos todas as oportunidades de fazer a coisa certa e que essa raça superior de seres estava ali para acabar com a humanidade. Só que na hora de tomar a forma humana, na tecnologia que os alienígenas dominavam, o personagem do Keanu Reeves, quando assume o corpo, ele imediatamente relata um desconforto em ser humano. Aquilo me deu tantos insights, porque replica o que o Espiritismo diz sobre o estado da encarnação. Estar encarnado no mundo de provas e expiações, no nível evolutivo em que nós estamos, significa uma dor matricial. A gente nasce já sentindo um ambiente que não é propriamente estimulante para que a gente esteja invariavelmente sintonizado com as melhores ideias, pensamentos, ou que nos beneficiemos de um repertório inesgotável de boas práticas e bons exemplos à nossa volta. Então, nesse sentido, a pergunta é interessante, Ivana, porque sim, viver implica numa angústia matricial. Existe uma angústia. E essa angústia ela é proporcional ao nosso nível de analfabetismo filosófico e espiritual. Quanto menos a gente faz as perguntas essenciais, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, mais, eu diria, solto eu estou na vida. E solto tem risco. É o barquinho sem âncora. Para o lado que a maré puxar, eu vou. Se vier uma tempestade, eu vou junto também. Se você encontra uma âncora, o que é uma âncora? É uma centralidade, é um eixo que explica para você mesmo ou para você mesma o sentido da vida. Eu sei o que me parece ser o sentido da vida. Eu entendo o que eu estou fazendo aqui. Me parece que eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Eu estou entendendo a dinâmica da vida. Eu estou ancorado. Pode ser uma filosofia, pode ser uma religião, ou pode ser uma intuição. Eu tenho uma sensação de, seja o que for, ancorado no mundo, entendendo o que é a vida. Não estou falando entender tudo, não é a plenitude da sapiência. Eu estou falando, eu não estou à deriva. Eu não estou por aí sem rumo, como diria Caetano, sem lenço, sem documento, né? Ao sabor das circunstâncias.
Eu entendo a vida como um patrimônio sagrado, eu entendo a oportunidade da existência como um privilégio, eu entendo que não existe o acaso, não existe uma coincidência. Nós estamos vivendo no lugar certo, na hora certa, no país certo, no corpo certo, experimentando as circunstâncias adequadas. Para quê? Para um aprendizado espiritual. Como diz o mestre Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, aceite-se. E significa, quando você diz aceite-se, entenda as circunstâncias que determinam como o destino, a vida, Deus, o nome que você quiser dar, te colocou no palco da existência desse jeito. E isso faz toda a diferença. Não se vitimize, não se coloque numa posição de injustiçado. Deus esqueceu de mim. Tudo na minha vida dá errado. Por que eu sou assim? Perguntas que não levam a lugar nenhum. Com toda franqueza, perguntas que distraem e geram mais angústia. Existe um filósofo, não sei se é Schopenhauer, que fala da saudável angústia. É a angústia que faz com que você queira viver, queira fazer algo, queira ser alguém que faça a diferença do ponto de vista ético. Que a vida tenha significado a partir do que você faz, constrói, pensa, fala, sente. Então, a saudável angústia é aquela que impede você ficar deitado o dia inteiro na cama, lamentando a vida. A saudável angústia é o cutucão que te coloca para frente, que faz você levantar da cama e dizer: vou respeitar a quarentena dentro de casa, mas vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para não ficar à deriva, ao sabor das circunstâncias e dos acontecimentos. Desculpem a forma efusiva. Eu sinto muita gratidão pelo momento da minha atual existência em que as peças começaram a se conectar. E o quebra-cabeça começou a fazer sentido para mim. E eu não quero abdicar, eu não quero abandonar, eu não quero virar as costas para uma das maiores conquistas da minha vida, que é entender que a vida tem um significado, um propósito e um sentido. Que é reconhecer todo santo dia que eu não estou aqui de passagem como se fosse apenas prazer, entretenimento, alegria. Não. Eu sou muito grato a Deus de poder perceber e sentir e entender que tudo na vida é aprendizado, especialmente os episódios dolorosos. Eles trazem ensinamentos fundamentais para a compreensão de quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Porque a dor é o cutucão que bota você em contato com... Meu Deus, mas por que isso aconteceu? Por que as coisas são desse jeito? Por que eu sou assim? Bingo! Acolha essas dúvidas existenciais e faça a diferença em favor do teu autoconhecimento. Porque isso move o mundo e isso faz da gente uma pessoa mais antenada com o universo, que não é contra você. Com Deus, que não é contra você. Com as leis que regem a vida, que não são contra você. Meus amigos, tempo para o refazimento, para um pulinho no banheiro, para fazer qualquer outra coisa e seguir adiante com Leonardo Boff na live daqui a pouquinho às 10 da manhã. Uma quarta-feira de muita paz, a paz possível, muita luz, a luz possível, muita lucidez espiritual, na autorregência. Faça as escolhas certas em favor de você mesmo, para poder ser útil para os outros e para o planeta que te acolhe. Beijo, tudo de bom. Até amanhã no Papo das 9, ou se quiser daqui a pouquinho, com Leonardo Boff.